Bem, pessoal, dando continuidade à aula de hoje, né? Vamos falar agora do predicado verbo nominal em si, né? Então, até agora eu expliquei o que era o predicado verbal, o predicado nominal. Expliquei, né? Mas na realidade fizemos uma revisãozinha, porque vocês aprenderam isso, né? Bom, vamos lá, pessoal. O predicado verbo nominal, ele tem algumas características bem interessantes, tá? Primeiro, ele tem a estrutura de um predicado verbal, tá? Porque ele pode aparecer um predicado, pode aparecer um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo. Na maioria das vezes, né, pela nossa experiência, a gente vê mais verbos intransitivos. Porém, pode acontecer sim de aparecer um verbo transitivo, tá? Bom, vamos lá, vamos já ao exemplo, que eu acho que o exemplo, a prática é muito melhor do que a teoria, né? Pessoal, observem que eu tenho um modelo aqui, vou mostrar para vocês um modelo de predicado verbal. Vamos lá. Vocês viverão para sempre. Então, ok. Então eu tenho quem viverá para sempre, né? Que pessoas viverão para sempre? Vocês. Sujeito, o restante é predicado. O verbo viver, ele é um predicado, geralmente ele é um verbo intransitivo, tá? Então, a gente pode pensar do verbo viver, viver muito, viver pouco, viver para sempre, seria um modo, né, como iria viver daí, né? Então pode ver que eu tenho uma estrutura de um predicado verbal. Eu tenho um sujeito, né? Tirando o sujeito, eu tenho um predicado, que é o predicado verbal. A estrutura dele, então, aparece um verbo intransitivo e depois um adjunto adverbial. Lembrando que 99% dos casos, conforme a experiência que a gente tem, né, a vivência nossa em sala de aula, nós podemos quase que afirmar que depois de um verbo intransitivo, sempre aparece aí um adjunto adverbial, ou seja, um advérbio ou uma locução adverbial, que são palavras que têm o sentido aí da classe gramatical advérbio. Então, pessoal, vamos lá. Veja que eu tenho até agora um sujeito, tá? Eu tenho um verbo viver, que é um verbo intransitivo, e eu tenho um adjunto adverbial, para sempre. O que é o advérbio, galera? Ele só modifica o verbo, ele não completa o sentido de um verbo. Então, não confundam complemento verbal com um adjunto adverbial, porque assim, o advérbio ele só modifica o verbo, ele não completa o sentido de um verbo. E lembre-se, nem o advérbio e nem um complemento verbal, que são os objetos diretos e indiretos, eles não têm nada a ver com o sujeito da oração, tá bom? A única coisa que se liga ao sujeito da oração é o predicativo do sujeito, que aí eu só encontro ele no predicado nominal. Então, galera, vamos devagar aí, tá bom? Vamos lá, então no predicado verbal, a palavra mais importante é o verbo, e eu posso ter um verbo intransitivo ou verbos transitivos, direto e indireto. E no predicado nominal, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, porque o predicativo do sujeito ele vai estar ligado diretamente ao sujeito. Mas vamos lá, vamos falar então desse exemplo aí, vocês viverão para sempre. Para sempre. Então eu tenho sujeito, verbo intransitivo e tenho um adjunto adverbial. Beleza? Fechou. Tem alguma palavrinha ligada ao nome? Ou seja, a palavrinha vocês? Não. Tem alguma palavrinha ligada ao verbo? Galera, essa palavrinha, o para sempre, é um advérbio. Ele acompanha, por isso se chama ad, ele acompanha o verbo, mas ele não completa o sentido do verbo. Ele acompanha, ele modifica, é diferente. A função do advérbio é modificar. Vamos lá. Agora, olha como ficaria um predicado verbo nominal. Olha, na mesma estrutura do exemplo anterior. Vocês viverão para sempre. A única coisa que apareceu aqui foi a palavra felizes. Olha que interessante. Esse felizes está ligado ao verbo viver? Não. Está ligado ao para sempre? Óbvio que não, que é um adjunto adverbial. Vocês viverão felizes. Felizes está completando aí, tá, não é que está completando, ele está
sendo ligado à palavra vocês, ao sujeito. Então, felizes é um predicativo do sujeito, é uma qualidade do sujeito. Vejam que o verbo viver, ele continua sendo um verbo intransitivo aí. E eu continuo tendo para sempre, que é um adjunto adverbial. Então vamos lá. Quem viverá para sempre? Vocês. Vocês é o sujeito, tirando todos os demais aí, é um predicado. É um predicado o quê? Olha, o verbo viver aqui, ele tem característica de predicado verbal. Beleza, então ele é um predicado verbal. Mas desde que apareceu uma palavrinha aí, o felizes, que é um predicativo do sujeito. Ou seja, o que é o predicado verbo nominal? É um predicado que mistura as estruturas de um predicado verbal com um predicado nominal. Ou seja, eu tenho o verbo transitivo ou intransitivo do predicado verbal e, ao mesmo tempo, aparece um predicativo do sujeito, que está dando uma característica, uma qualidade ao sujeito. Olha que louco isso aí, né, gente? Outro exemplo. A garota achou o novo colega inteligente. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, quem achou o novo colega inteligente? A garota, é o sujeito da oração. Todo o restante é um predicado. O verbo achar, geralmente, ele é um predicado, ele é um verbo transitivo direto. Quem acha alguma coisa, né? Achou o novo colega. Então, veja que o novo colega ele é um objeto direto. Só que apareceu a palavrinha inteligente. Inteligente é um predicativo, porque ele é um adjetivo. Por que ele é um predicativo? Ele é um predicativo porque ele é, sim, uma qualidade, uma característica que está sendo dada a alguém. Mas a quem é essa característica? A garota? Não, ele não é um predicativo do sujeito, porque ele não está... Ó, a garota achou um novo colega inteligente. Inteligente é a garota? Não. Inteligente é uma qualidade que está sendo dada ao colega. O que é esse colega? Esse colega não é um objeto, ele é um objeto direto. Inteligente não é uma característica, uma qualidade que está sendo dada ao colega. Logo, inteligente é um predicativo do objeto. Se eu tiver, então, o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, eu tenho um predicado. E tiver também a estrutura de um predicado verbal, que no caso o verbo achar ele é um verbo transitivo direto, então tem o verbo achar, que é um verbo transitivo direto, e eu tenho o objeto direto, que é o novo colega, e ainda eu tenho um predicativo do objeto. O que é o predicativo? O predicativo é sempre a palavrinha que a gente vai encontrar na oração aí, que está dando uma qualidade, uma característica. Ora ao sujeito, ora ao objeto. Então aqui eu tenho um predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo achar, que tem a estrutura do objeto, ele tem a estrutura do predicado verbal, e eu tenho inteligente, que é um predicativo do objeto, que é a estrutura do predicado nominal. Galera, agora eu fico pensando, né, aí na casa de vocês, né, vocês assistindo essa aula. Os alunos, claro, estão já estão acompanhando essas aulas, né? Mas eu imagino que quem está vendo também, que não faz parte do contexto escolar, deve estar pensando, puxa, os alunos estão ralando bastante, né? E é verdade, estão ralando bastante mesmo. E, né, todos os pais, tios, avós já passaram por isso também, né? Que a gente precisa, né, relembrar. Mas, né, como a quantidade de informações que nós temos, né, mesmo no ensino fundamental 2, é uma informação vasta, né? E complexa, diga-se de passagem, né? Aí, pessoal, vamos dar um outro exemplo aqui, né? Um outro exemplo de predicado verbo nominal. Vocês viverão felizes. Ok, vocês viverão. Notem, pessoal, que o verbo intransitivo, ele pode ou não ter, pode estar acompanhando ou não o verbo, ele está sendo acompanhado por por uma locução adverbial, ou seja, por um adjunto adverbial, tá? Só que o verbo em si ele já pode ser um verbo intransitivo sem ter esse acompanhamento do advérbio, tá bom? Então, vocês viverão. Beleza, se vocês viverão muito, pouco, para sempre, não sei, né? Vocês viverão. Porém, pessoal, olha só. Aqui eu tenho também um predicado verbo nominal, porque eu tenho o verbo viver, que ele é um verbo intransitivo, tá?
Subentende-se aqui que poderia ter logo um adjunto adverbial, né? Viverão muito, viverão para sempre, viverão pouco, mas não aparece nenhum adjunto adverbial. Pessoal, só dando um parênteses aqui, lembre-se que adjunto adverbial, eu falo adjunto adverbial na sintaxe, na análise sintática, mas o adjunto adverbial nada mais é do que um advérbio ou uma locução adverbial, tá bom? Na classe gramatical, mas na sintaxe nós chamamos ele de adjunto adverbial. Então, pessoal, vocês viverão para sempre. Quem viverá para sempre? Vai, vocês. Perdoa a concordância, só para a gente entender aqui. Então, vocês é o sujeito, o restante é predicado. É predicado verbal? Opa, o verbo viver aqui era um verbo intransitivo. Olha a estrutura do predicado verbal. Olha, mas apareceu felizes, que é um predicativo do sujeito. Ele é uma palavrinha que está dando qualidade ao sujeito aqui, vocês. Então, logo eu tenho uma estrutura de predicado verbal e predicado nominal. Então, tenho um predicado verbo nominal. Bom, e aí outros exemplos, né, pessoal? A princesa esperava o príncipe ansiosa. Quem esperava o príncipe ansiosa? A princesa. O restante é predicado verbal. Então, o verbo esperar, ele é um verbo transitivo direto, né? Príncipe é um objeto direto, beleza. Até aqui, se parasse aqui, beleza, tem um predicado verbal, mas aí aparece a palavra ansiosa, que é um predicativo do sujeito que está dando uma qualidade à princesa. Então, tem um predicado verbo nominal. A princesa encontrou o príncipe cansado. Quem encontrou o príncipe cansado? A princesa. Sujeito, o restante é um predicado. Se parasse ali, ó, a princesa encontrou o príncipe, ok, eu teria um predicado verbal, mas aparece a palavra cansado, que é um predicativo. Cansado, tá dando qualidade à princesa? Não, tá dando qualidade ao príncipe. Então eu tenho um predicativo do objeto. Tá bom, galera? Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. As características do predicado verbal, verbo nominal, possuem dois núcleos, né? Um para o nome e um para o verbo. Pode ter um verbo transitivo e intransitivo. O nome do predicativo do sujeito, então o nome ele é um predicativo do sujeito do objeto, então tem que ter o predicativo, galera. Mas notem que não tem verbo de ligação. No predicado verbo nominal não aparece o verbo de ligação. Aparece um verbo transitivo direto ou indireto e aparece isso do predicado verbal, e do predicado nominal aparece o predicativo do sujeito. Pessoal, agora, beleza, pessoal? Vocês têm que realizar essas atividades, tá? A 1, 2, 3, 4, 5 e 6, das páginas 55 a 57, e a tarefa de hoje, são as atividades 1 e 2, a página 62. Então, elas